gerar um bom ambiente para aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, é atentar se estamos tendo membros saudáveis e funcionais neste corpo. Quando falamos de almas perdidas, nós não podemos negligenciar o nosso tratamento com as almas já salvas. Até porque a Escritura diz que essas pessoas compõem a nossa família, a família do Senhor. São os nossos irmãos que irão habitar na eternidade conosco. Então não é um tipo de ensinamento que pode passar despercebido dentro da igreja. Então a lição de hoje ela tem como alvo principal dar ênfase no tratamento da igreja. Nós não falaremos muito sobre como a igreja deve se portar com os de fora, mas como deve se relacionar intimamente com os de dentro. A lição intitulada de Saudai-vos uns aos outros, lição de número 4. Acredito que os irmãos que têm as suas revistas abertas conseguem checar. E já fazendo um breve mapeamento, os irmãos conseguem olhar aqui na primeira tabela da revista, que tem essa declaração de o aluno será capaz de saber, sentir e agir. Irão encontrar declarações que são muito unânimes em relação ao assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vemos a declaração de que o aluno deverá ser capaz de saber, estar ciente de que o amor fraternal, primeira expressão, amor fraternal. A segunda, sentir e refletir a respeito de sua atitude com relação aos irmãos. Agir e expressar visivelmente o amor que tem pelos irmãos. Então veja aqui que o assunto ele é bem unificado, é falar a respeito de fraternidade eclesiástica. Mas para compreender um pouco mais a respeito da base escriturística que nós temos para essa lição, leiamos o texto de 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13. Versos 11 a 12. Todos encontraram? Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Eu acredito que todos aqui sabem o que significa saudação. A ideia de saudar, de cumprimentar, de interagir de forma gesticulada ou interativa com alguém. Nós temos vários modelos de saudação no mundo inteiro. Nós temos o modelo japonês, onde as pessoas se inclinam em reverência quando encontram umas às outras. Nós temos o modelo indiano, onde as pessoas juntam as duas palmas da mão e inclinam o peito em ato de interação. Nós temos o modelo mais brasileiro, que é mais intimista e interativo. Algumas pessoas se abraçam, dão 2 beijos na bochecha. São vários modelos de saudação que nós temos mundo afora. O modelo de saudação da época de Paulo, autor do texto que nós acabamos de ler, situado no Antigo Oriente, era um modelo de saudação ainda mais afetuoso. Tratava-se de um beijo, mas não um beijo labial, e muito menos de conotação romântica. Um beijo interativo que visava passar a ideia de afeição com aquele que era beijado. E saudação no texto bíblico não se trata de uma mera etiqueta ou cumprimento formal. Saudação é uma expressão de comunhão. Ele não se trata apenas de um cumprimento, inclusive, mas pelo teor da declaração que consta no texto, e também em outro texto, dito e redigido por outro apóstolo, o apóstolo Pedro, que fala exatamente as mesmas palavras que Paulo disse aqui, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Se trata de um mandamento, mas não um mandamento da categoria e nível dos 10 mandamentos. Nós estamos falando da lei moral aqui. Estamos falando a respeito de uma ordenança, porque são declarações no imperativo. Então, eles dizem, saudai-vos uns aos outros. Não se trata de uma mera recomendação, mas de uma ordem e um incentivo claro à comunhão. Então, essa simbolização da saudação,
ela é um símbolo de intimidade fraterna. Não se trata de mera formalidade, não é um mero aceno corporal, mas se trata de um convite à intimidade fraterna. E como foi falado, nos tempos de Paulo, o ósculo, o beijo, era uma dessas maneiras de expressar essa intimidade comunal. Por isso que ele não só recomenda e instrui, falando a respeito de ósculo santo, mas ele também nos dá um qualificativo. Ele não diz só ósculo, ele diz santo. Por que santo? O que os irmãos compreendem a respeito da palavra santo, com base naquilo que já aprenderam a respeito do texto bíblico? Separado, o irmão Igor Joás falou separado. Quem mais? Renato? Um amor, não é? Ângelo? Pureza. São todas definições que o texto bíblico ele abriga, mas a mais próxima realmente foi a que o Ângelo falou. Se trata de uma intimidade pura, uma intimidade envolvendo pureza. Geralmente no texto bíblico, quando o ósculo ele apareceu e surgiu em algum momento da escritura, foi justamente em contextos onde havia uma pureza afetiva. No Antigo Testamento nós vemos o exemplo de José beijando seus irmãos quando se reconciliou com eles. Nós vemos Esaú e Jacó também dando beijos um ao outro quando se reconciliaram. Esse é um modelo de beijo afetivo, que simboliza essa união fraterna. Mas não fica algo limitado somente a relações familiares, como nós vemos nesses exemplos que foram citados. Nos tempos da igreja primitiva, em especial no século II, especialmente com as declarações de um grande pai da igreja, Justino Marte, nós sabemos que este foi um costume preservado pelos nossos primeiros irmãos em Cristo. Geralmente, antes da ceia, esses eram afetos que eram demonstrados no ambiente eclesiástico. Não à toa, os perseguidores do Evangelho e aqueles que tinham um problema com os discípulos de Jesus usaram este gesto como uma maneira de caluniar, difamar e depreciar os irmãos em Cristo, alegando que eles eram homossexuais ou então devassos, não compreendendo a pureza e a santidade e a fraternidade por trás desse gesto. Saudação com o ósculo santo no texto bíblico não é só gesto, é envolve. Mas, como nós buscamos compreender aqui, o qualificativo santo faz toda a diferença. Especialmente porque afetos carnais, especialmente na nossa época, carregam um grande preconceito ou carregam uma grande insinuação maliciosa. Geralmente lida com estímulos, geralmente lida com desejos, geralmente lida com carnalidade. Mas o texto bíblico ele não carrega essa conotação. O primeiro ponto a respeito do ósculo santo é que ele rompe com barreiras de separação. Não era comum no mundo antigo que escravos beijassem os seus senhores, judeus beijassem gentios. Não era comum romper com barreiras de hierarquia social naquela época. Mas esse modelo de interação e intimidade rompe com essa divisão. E essa é a primeira característica do Evangelho de Cristo. Não há hierarquia quando se trata de irmãos. Muito embora nós respeitemos as autoridades e lideranças dentro da igreja, falando de status de salvação, todos somos iguais diante de Deus. Então, esse é um princípio básico que foi aplicado e é aplicado à época. Nós vemos então que esse é um gesto que não é mais aplicado. Esse tipo de beijo não é. Mas, embora os costumes mudem, os princípios não. Então, qual é a lição? A primeira lição que nós podemos extrair disso: nós somos chamados a ter uma intimidade e afinidade pura com os nossos irmãos. Justamente por uma razão. Nós facilmente corrompemos os nossos afetos com os nossos desafetos. Nós temos a tendência, a infeliz característica de sermos formais demais na comunhão da igreja. Geralmente são breves acenos, perguntas muito robotizadas, padronizadas. Não são relações genuínas que salvam da igreja para fora. Claro, nós não somos obrigados nem somos chamados a sermos amigos de todos os nossos irmãos.
Mas quando nós colocamos limites em relação à construção de afinidade, nós devemos questionar o porquê estamos fazendo isso. Justamente porque essas pessoas compõem e fazem parte da família que Deus nos deu. As pessoas com quem nós vamos conviver por toda uma eternidade. Uma coisa é a diferença de afinidade. Outra coisa é não escolher afinidade, não querer ter afinidade. Então esse seria o primeiro ponto a respeito desse tipo de interação intimista. Por que santo? Porque houve na Bíblia um modelo de beijo muito pernicioso, um modelo bem destrutivo de simbolizar a intimidade fraterna. Quem aqui não lembra do beijo de Judas? Que quando traiu o Senhor Jesus, deu-lhe um beijo antes de o entregar. Então, o exemplo de Judas também nos serve como uma advertência para lembrar que não é de qualquer maneira que nós nos relacionamos com nossos irmãos. A noção de um hóspede santo carrega a noção de afetos santos. Muitas vezes nós nos relacionamos carregando uma mágoa, um ressentimento ou um pré-julgamento que nem sequer externamos aquele irmão. Ele não tem ciência alguma do tipo de pendência que nós temos em relação a ele, a família dele ou as coisas. Mas ainda assim nutrimos, de forma bem falsa, hipócrita e formalista, nos relacionamos com ele, quando já o matamos em nosso coração. Então, é preciso ter um cuidado bem acurado e preciso sobre o tipo de afeto e envolvimento que nós cultivamos na igreja. Pois até mesmo de boas intenções de afeto, nós podemos criar desafeto. Prosseguindo na lição, a revista ela traz umas certas categorias de saudação. Acredito que os irmãos aqui já compreenderam que saudação não é mero gestículo, não é mero aceno, não é mero apertar de mãos, não é um mero abraço. Entenderam aqui que é um ato que simboliza uma intimidade mais profunda. Então a revista ela entra em aproximadamente 4 categorias de saudação. Algumas definições são boas, outras nem tanto, mas nós vamos tentar desdobrá-las aqui, certo? A primeira modalidade de saudação, que se encontra lá no tópico de número 3, 4 diretrizes de saudação, só virar a primeira página que os irmãos encontrarão, é uma saudação chamada de pessoais e individuais. Na própria revista há uma referência ao texto bíblico que é usado como embasamento para essa modalidade de saudação. Dê saudações pessoalmente a cada um de nossos amigos. Esse é importante. Mas eu acredito que mais importante ainda é o texto de Romanos 16. Algum irmão pode, por favor, abrir a sua Bíblia e ler para nós? A partir do versículo 3. Versículo 3 ao 16. Saudade de filho dos operadores de Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhe agradeço. Não somente eu, mas todos da igreja. Saudade do amor que a igreja ensinou para cada vez. Saudade do querido Epeneto. início da saudade Maria, trabalhou com coisas. Saudade dos parentes, do beijo de visão. Mas são notáveis. Dentro da porta estava Cristo antes de mim. Saudade. Amplia. Meu dileto amigo do Senhor, Saudade Antônio, e nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estacas. Saudade da Pérez, aprovado em Cristo. Saudade da casa de Aristo. Saudade ao parente Herodiano. Saudade da casa de Narciso, que estão no Senhor. Pode ir. Pode continuar. A voz trabalhada do Senhor. Saudade a estimada
Decide e também muito trabalho no Senhor. Saudai muito, eleito do Senhor, igualmente sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saudai assíncrito. Assíncrito. Canhote, Hermes, Pá, Trovas, Hermes, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudais, Cuidado, Júlia, Deus, e sua e todos os santos que se reúnem com eles. Saudades dos louvatores como lá dos santos. Todas as igrejas de Cristo do Salmo. Como nós podemos ver na leitura que o nosso irmão Franciel fez, o que essa leitura que traz uma série, uma miríade de nomes é importante para essa primeira modalidade de saudação que a revista traz? Tem aproximadamente, na verdade, um pouco mais de 16 pessoas citadas nominalmente nesses, de 3 ao 16, 17, 14 versículos, na verdade. Mais de 16 pessoas da mais variedade possível e diversidade, procedência e categoria. Judeus, gentios, nós temos líderes e cooperadores, homens e mulheres. Paulo, ele se preocupou e se debruçou ao esforço de destinar saudação para cada uma dessas pessoas em específico. Cada uma dessas pessoas que compunham o corpo de Cristo em Roma, cada uma dessas pessoas, alguma delas tendo ajudado e auxiliado em seu ministério pastoral, nas suas viagens missionárias, com acolhimento em suas casas, ou que exerciam algum tipo de obra de misericórdia na igreja local. Por que isso é importante? Porque cada irmão da igreja tem a sua individualidade. Cada irmão na igreja tem a sua cota de contribuição, tem a sua personalidade, seu grau de envolvimento com a obra e o serviço. Tão importante essa questão da individualidade, e de, às vezes, embora nós como igreja sejamos porta-voz da nossa congregação, é importante às vezes fazer uma certa individualização. Uma vez eu conheci um irmão que falou com muita sinceridade, dava para ver que não carregava algum ressentimento ou afetos destrutivos ali. Falou que ele não gostava quando ele não comparecia a um culto ou programação e se comunicavam com ele dizendo: nós sentimos a sua falta. Ele não gostava muito do plural, nós. Ele disse que gostaria de ouvir que a pessoa que entrou em contato com ele sentiu a sua falta, porque ele sabia que aquela pessoa por si não fala em nome de toda a igreja. E ele gostaria de sentir um pouco mais importado, digamos assim, importante por aquela pessoa. Quando conversei com ele, eu não senti uma sede de exclusividade ou necessidade de ser visto como alguém mais importante. Mas foi um comentário que, de fato, levou a essa reflexão. Eu acho que é importante nós falarmos para os nossos irmãos de forma individualizada o quão importantes eles são para nós, antes de falar depois para a igreja. Porque nós não temos domínio e não temos a autorização, não nos é otorgado o poder de representar cada irmão aqui presente. Eu não posso falar para o Samuel, no caso ele tenha faltado umas 2, 3 programações, que eu e a Andréia sentimos falta. A Andréia pode falar por ela, eu posso falar por ela. Eu não posso falar pelo Renato, que eu senti falta do Iago, caso ele tenha faltado na programação. É preciso falar em nome de cada um. Pode falar aí. Muito interessante o que você falou com relação que Paulo, quando ele saudou, ele falou, né, de individualidade, e como cada um era especial para ele, ou contribuiu seu ministério na sua vida particular, né? E ele fala, né, precisa da mãe, que teve como mãe, tudo, né? Então, aqui ele conseguiu falar realmente assim na individualidade. Aí, falando com o irmão, você falou, né? Eu gostaria também de a gente colocar, a gente pensar de outra maneira também. Se você ligou, né, para dizer que estava sentindo falta do irmão, e se você
falou isso como representante da mesa, né? Ou como você tem aquele cargo ali, naquele momento você sim está representando a igreja. Porque o nosso sistema de governo ele é representativo, né, Rodrigo? Irmão, nós sentimos a sua falta, né? Então, naquele momento, você não está dizendo que você está sendo pessoal, né? Não, né? Então, assim, eu acredito que você foi sábio, que você falou, não, eu sei que a sua necessidade nesse momento é que eu seja pessoal com você. Daniel, eu senti a sua falta. Mas quando eu falo assim, Daniel, eu senti a sua falta. Você está sendo falta do nosso meio, como você está aqui. Nesse momento, eu estou usando a representação que é como igreja. Eu sou de Monte Sião, né? Eu sou aqui da congregação, então como eu falo, um rapaz lá da congregação. Então, nós não temos como não ser representativo. Só assim, contribuir com isso, com relação a essa pessoa, porque às vezes nós também precisamos explicar para a pessoa, né? Assim como o Senhor Jesus hoje repreendeu no texto que nós lemos, Pedro, né? Então, a autoridade deles, uma citação, uma pedra de tropeço. Eu não vou falar assim, né? Mas eu vou dizer assim, Ângelo, a sua fala não está bem. Não é bíblico. Né? Na hora que eu digo isso, você está sendo uma pedra de tropeço para mim, né? Quando a pessoa vem falar que eu estou falando aqui do irmão, eu passo a mais isso tem que estar sendo uma pedra de tropeço. Porque eu vou pecar e não vai ter mesmo pecar. Mas é só isso. Eu comentei que às vezes, né, a pessoa fala, não, irmão, eu senti falta. Congregação também. Porque você é muito importante, né? Você é muito bem-vindo. Seja para fazer o que for com relação à individualidade de cada um, né? Não, ótimo. Oi, som? Não, e ótimo, porque muitas pessoas falam também em nome de famílias, né? Então, muitas pessoas falam em nome da sua própria casa. Eu e minha família sentimos a sua falta, né? E como a senhora bem falou, o nosso sistema é representativo, então as lideranças, elas geralmente falam para além da própria liderança, né? Engloba quem ali compõe o seio da liderança junto com ela. O que me fez refletir a respeito do que ele falou, que era o que eu queria até tratar aqui com essa modalidade de saudação, é a busca por um relacionamento mais particular com cada irmão individualmente. É conhecer individualmente cada pessoa da sua própria comunidade. Você está bem conversando com alguns irmãos aqui que executam um certo serviço na igreja, eu falei, não tem como você conhecer a necessidade do seu irmão se você não conversar com ele. Não tem como você saber se ele precisa de uma conversa, de uma escuta, que você seja um ouvinte, se ele precisa de uma visita, se ele precisa de uma ajuda, ainda que financeira, se você não se relaciona com ele. Toda atividade na igreja passa por intimidade na igreja. Então, nós conseguimos dar diagnósticos a respeito da vida das pessoas quando nós temos acesso e buscamos ter acesso à vida delas. O que eu achei muito interessante a respeito do que Paulo tratou nesse texto, né? É isso que a revista traz como essa modalidade de saudação mais pessoalizada, é que você é convidado a individualmente ter uma relação com cada irmão aqui. Embora, como a irmã Ana Zélia falou, de fato, as lideranças elas falam com essa autoridade legitimada, né, por parte da igreja. Cada casa também tem os representantes, seus maridos, esposas. Então, está plenamente correto também. Então, Paulo ele nos mostra que como eu e você em relações mais horizontais, de irmão para irmão, devemos buscar ter esse relacionamento pessoal e mais particular com cada um aqui presente. A outra modalidade de... Você quer falar, Samuel? Pode falar. Tem um texto que é muito comprometido, né? Porque Atos 2, 45, né, fala o seguinte: vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Muitas pessoas utilizam esse texto para falar a respeito de comunismo, de uma ideologia política, sendo que o que é mais belo, de mais bonito nesse texto,
Porque a igreja conhecia a necessidade uns dos outros, né? A igreja sabia que tinha comunhão suficiente para entender o que é necessário, o que aquela pessoa está padecendo. E muitos irmãos, às vezes, vêm para a igreja, escutam a palavra e, aquele momento pós-culto, vão para casa rapidamente, ninguém sabe das suas vidas, ninguém sabe o que está passando. Isso não é ter uma opinião plena com igreja, né? Se esse texto é um texto que fala de uma plenitude do Espírito na igreja, é uma plenitude que revela, inclusive, as necessidades, as debilidades. E nós temos que ter uma certa sensibilidade para ouvir, para falar, para saber qual é a necessidade de cada pessoa. E você também precisa ter esse orgulho de espírito para saber, para falar, olha, eu estou precisando disso. Às vezes não é para você, às vezes é emocional, é uma conversa, é um chá, uma festa. Então, eu acho que esse é o sentido de encorajamento, para que você se faça necessário e se saiba a necessidade dos irmãos. Perfeito. E nesse texto que você acabou de ler, você falou um ponto de doutrina, você falou a respeito da Escritura. Eu acho que as igrejas reformadas, elas são muito bem nutridas e alimentadas de boa doutrina. Elas conhecem muito bem a respeito de tudo que nós estamos conversando aqui. Mas por que a necessidade, inclusive, de iniciar essa série de estudos sobre este tema? Porque muitas vezes é preciso você resgatar a essencialidade da vida cristã. Você voltar ao feijão com arroz, ao princípio elementar, ao básico. Porque de teologia reformada nós já temos bastante. Nosso problema, e aí vem uma divisão bem interessante na história da igreja, quando houve êxitos efetivos, essas duas coisas caminharam juntas. Reforma e avivamento. Reforma é o ensinamento sadio da doutrina. Avivamento é a aplicação correta da doutrina. Muitas igrejas têm um ensinamento sadio, mas não têm a aplicação correta. Então, é uma igreja que, embora seja carregada de conhecimento, não aprendeu a ter sabedoria. E não aprendeu a ter vida prática ao lado do Senhor. O texto, pode falar, meu irmão. Não, só para dizer, eu falo, tem que estar de acordo com o teu vídeo, né? Tem que estar de acordo com a prática, porque senão, como você falou, eu vou estar só entendendo, eu tenho que entregar um pouquinho, mas a minha vida não condiz, né? Eu falo, mesmo assim que eu vou para assistir ao vivo. Perfeito, exatamente. É uma fé, bem dizer, postiça, né? Ela é uma fé muito de aparência, ela tem a roupagem de cristandade, mas não tem a prática da cristandade em si. E o texto que o Samuel fez referência, né, ele falou de Atos 2:45, essa seção do texto de Atos 2, especialmente do 42, que fala a respeito dos costumes, práticas e vida da igreja primitiva, serve muito de norte para o que nós estamos tratando aqui. Lá o autor, que é Lucas, fala a respeito de três coisas bem marcantes, três demonstrativos e indicativos de uma igreja saudável. Lá ele fala a respeito da doutrina dos apóstolos, que é a Escritura Sagrada, que é o ensino correto da Escritura. Ele fala a respeito do partir do pão, fazendo referência tanto à ceia, como também à confraternização que saía do campo também da igreja. Então não era apenas uma comunhão limitada a um templo, a um dia, a uma programação semanal, mas ela transcendia o próprio tempo. E ele fala a respeito dos sacramentos, de forma mais individualizada, sobre o partir do pão, sobre a ceia. Esses são os três indicadores que indicam uma igreja saudável: doutrina, comunhão, sacramento. Quando você não tem um desses três, ou então tem um em demasia e não tem outro, tem alguma coisa errada. Então, uma boa igreja, uma igreja letrada, instruída e saudável, ela carrega esses três pilares juntos de uma vez só. Uma vez eu conversei com um amigo e eu falei, não é correto e não é certo que nós tenhamos comunhão somente na igreja. Eu acho que a complexidade e a profundidade dos laços cristãos, eles são grandiosos demais para serem limitados a um tempo. Então, quando nós escolhemos ter intimidade que é condicionada apenas a uma programação semanal, a um domingo, como é que você chama de irmão a pessoa que você vê só num domingo?
É que você chama de irmão, uma pessoa que faz parte da sua família celestial, uma pessoa que você vê só uma quinta, uma EBD. Isso não é fraternidade. Se o seu irmão de sangue, que muitas vezes nem convertido é, você trata assim, por que o seu irmão celestial seria dessa forma? A família que o Senhor lhe deu e lhe resgatou para você entender. Então, esse estímulo a termos relacionamentos pessoais e ternos afetos direto com as pessoas é algo que a Escritura nos recomenda. A segunda modalidade de saudação, eu acho que é extremamente precisa para o cenário atual da igreja. É a chamada saudação com imparcialidade. Acredito que todos aqui conheçam essa palavra, imparcialidade. Basicamente o oposto do que é parcialidade, né? É basicamente não agir com partidarismo, não agir com seletividade, não agir com interesse pessoal em alguma coisa. Quando nós falamos, por exemplo, que o juiz ele não é imparcial, ou seja, ele tem um interesse na causa. Quando nós falamos que um advogado ele não é imparcial, porque ele tem interesse na causa e é chamado a ter. Dentro da igreja, como é que a imparcialidade ela é contaminada, ou ela não é revelada, ela não é manifesta? Quando nós colocamos entraves e barreiras em relacionamentos que nós não somos colocados, chamados a colocar. Por exemplo, barreiras de parcialidade que nós erguemos. Política. Acho que essa é a mais patente no cenário moderno, é a mais evidente que nós temos no momento. Política. Nós deixamos de nos relacionar com pessoas que têm uma visão entusiasta de um partido que para nós não é interessante, não é o nosso partido político, porque vota de maneira diferente da nossa. Outra barreira, igrejas diferentes. O irmão é da Canaã, o irmão é da Assembleia, o irmão ele não vem de uma igreja reformada. E em razão daquilo que nós julgamos ser uma igreja deficiente, ou enferma espiritualmente, ou com conhecimentos mais precários, nós deixamos de nos relacionar com pessoas assim. O problema disso é que nós não reconhecemos a pluralidade do reino de Deus. Você tem a sua alma, eu tenho a minha alma. Você tem a sua personalidade, eu tenho a minha personalidade. Eu tenho a minha vivência, você tem a sua experiência, você tem seu dialeto, você tem sua cultura, você tem seus hábitos, seus costumes, e eu também. Nós não somos chamados a sermos homogêneos, nós não somos chamados a sermos da mesma categoria, estirpe e jeito. Nós somos pessoas distintas que servem ao mesmo Salvador. No essencial, nós temos unidade. No mais, nós temos liberdade, dentro dos limites da Escritura. Mas temos liberdade para ser diferente. O problema é quando nós começamos a colocar limites onde Deus não colocou. E começamos a querer erguer uma barreira de separação que Cristo já derrubou. A grande proposta do Evangelho foi alcançar pessoas, e é alcançar pessoas de toda raça, língua, tribo e povo. Quem somos nós para começarmos a ser seletivos quando Deus não for? Para começar a dimensionar e também dispensar tratamentos diferenciados para pessoas dentro do povo da igreja. Isso também já é uma brecha para Satanás. Tem uma frase muito boa do Charles Spurgeon que ele diz que Satanás detesta crentes unidos na igreja, porque ele sabe que a união faz a força. Satanás detesta crentes unidos na igreja, porque ele sabe que a união faz a força. Pode falar. Questão de grandeza também, assim, na igreja, o povo é de pecado. Então, o mundo comete a cometer o pecado, e o mundo também de forma diferente. Você está dizendo que Deus também, cada um tem o seu pecado, né? Cada um tem o seu ponto fraco ali, e acaba juntando o irmão com o fato do pecado e está sendo reconhecido. Eu não assim, uma pegada não vai virar. Então, também tem diferença daí. Você vai falar alguma coisa? Não, mas ótimo. Também a gente vai entrar em um ponto sobre pecado um pouco mais à frente, e sobre como esse assunto a respeito de saudação se aplica, né? Mas eu acho que a sua contribuição foi ótima, porque
O problema também existe quando nós usamos a nossa própria vida para servir de peneira de santidade para o outro. Então, o pecado do outro parece sempre mais grave do que o nosso. Então, por ser um pecado muitas vezes mais escandaloso, mais visível e mais público, parece que o dele é o suficiente para nós começarmos a excluir. Muito embora, nós vamos ver mais à frente, que em processos de disciplina dentro da igreja presbiteriana e por recomendação bíblica, essa questão da comunhão passa a ter uma aplicação um pouco diferente, a depender da gravidade e do caso em específico. Mas pode falar, né? Em relação à salvação, né? Ontem, nós estávamos conversando e chegou o rapaz para entregar água. E aí, nós temos uma cachorra que conhece, uma cachorra, que ela, às vezes, é bem recepcionista. Aí ele levantou para a pessoa não entrar na nossa casa, assim, para deixar a água entrar. Ele entrou na porta. E aí, quando ele entrou, estava estranho, nós estamos organizando. Tem Deus que ele ficou assim, sabe? Olhando, ele parou, e olhou, ele foi, deixou, e foi, ó, sabe? Ele olhando cada livro. Aí ele deixou, pegou lá, né? E voltou. Aí ele disse, você é cristão? Aí eu disse, sim, eu sou. Tantos livros, só cristão que gosta de livro desse jeito, né? A parte Senhor, meu irmão. Aí eu queria aquilo ali tão linda, né? Porque ele, a salvação dele, a maneira dele falar, né? Foi o que os livros se identificou, eu que era cristão. Então, essa salvação que quando você fala que é ali, nós ficamos emocionados. Porque são nossos irmãos, e a nossa mesma igreja diferente. Mas amam o Senhor, amam a palavra do Senhor, conhecem quando alguém também ali tem tantos livros. O meu sonho é ter esse estrangeiro, né? Você sabe que eles gostam muito disso. Então, louvado seja Deus, os nossos irmãos que pensam diferente, Amém. se expressam diferente também. Amém. Tem uma frase muito bonita, João Calvino, que ele faz no comentário, um comentário que ele faz à carta de Tiago. Ele diz que os filhos de Deus são como flores em um jardim, cada um da sua maneira, com a sua formosura, com a sua especificidade. Então, nós não carregamos essa unanimidade e essa infelicidade de sermos iguais em tudo. Nós devemos ser iguais no essencial. Deus ama a diversidade, né? Mesmo alguém não pegou essa palavra diversidade, Sim. nós podemos falar essa palavra diversidade, é uma característica do nosso Criador. Sim. Ele é diverso, nossas crianças estão aprendendo, né, sobre a criação desde a diversidade. E essa palavra é nossa, não é de Satanás, né? Sim, amém. A senhora falou sobre diversidade, tem uma frase muito boa que foi inclusive usada para falar sobre a comunhão cristã. Né? Uma frase que fala sobre a trindade, mas que o autor aplica à igreja, sobre a diversidade da igreja. Ele fala que a trindade é unidade na diversidade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora tenham a mesma substância, tenham a mesma essência, têm personalidades distintas. Então, a igreja tem a mesma unidade quanto à doutrina, ao Cristo, ao Criador, mas tem manifestações de cristandades, personalidades diferentes. Qual é o problema de nós não compreendermos isso muito bem? Quando nós começamos a colocar barreiras de separação e entraves de comunicação e relacionamento dentro da igreja. Nós caímos em um outro pecado. O pecado que a Escritura condena e censura abertamente. O pecado de acepção de pessoas. Quando nós começamos a tratar de forma distinta ou diferenciada um irmão, tem o mesmo status, posição, mesma categoria diante de Deus que nós temos, com um tipo de envolvimento diferente, com seleções diferentes. Tiago vai dizer que isso é, falando a respeito da problemática do rico e do pobre, na igreja para a qual ele destinou a sua epístola, é perverso pensamento. Porque os pobres estavam tratando com deferência, com um tratamento distinto, os ricos que chegavam à igreja, enquanto os pobres
eram negligenciados, eram ignorados e preteridos. Então, ele mesmo fala, perverso pensamento. Isso é acepção de pessoas. Quando nós escolhemos usar uma análise, um juízo subjetivo e pessoal para escolher com quem nós queremos nos relacionar na igreja. Você não é chamado somente a querer se relacionar com a pessoa que você gosta totalmente, porque segue todo o roteiro, a receita do bolo que você quer que ela seja. Que ela fala do jeito que você fala, que ela gosta do mesmo que você gosta. Ninguém é assim. Nem mesmo no seio familiar é assim. Nossos pais são distintos, nossos irmãos são distintos, maridos, esposas, filhos. Nós não podemos exigir do outro aquilo que nem mesmo nós damos. Porque se as pessoas se relacionassem conosco por sermos iguais a elas, então nós ficaremos sozinhos também. Então que nós não incorramos neste pecado de cometer a acepção de pessoas. Outro tipo de saudação que é mencionado é a saudação mais formal, saudações mais formais, né? Que é o terceiro tipo de saudação que a revista menciona. Eu prefiro chamar de saudação de reconhecimento, eu acho um pouco mais condizente com aquilo que é o conteúdo da revista. Que tipo de saudação é essa? No texto que o Franciel leu, nós vemos menções a várias pessoas, né? Nós conseguimos ter um certo vislumbre desse tipo de saudação. Ela é destinada a pessoas que têm uma contribuição significativa para o reino. São pessoas que se envolvem de forma mais devota, mais enérgica, mais empenhada no serviço. Pessoas que, no caso de Paulo, contribuíram fortemente para a continuidade das suas missões, da plantação da igreja, várias igrejas que ele plantou. Então, é um tipo de saudação que é destinado a pessoas que contribuem de forma mais significativa para o reino. Mas entra aqui uma outra problemática, né? Porque parece que o texto dá a entender que podemos também cometer acepção de pessoas assim, né? Se nós destinamos saudações mais específicas para uns, ressaltando o que o outro fez e o outro não fez, parece que isso é uma modalidade de acepção de pessoas e um tratamento desigual. Mas é interessante que o próprio Paulo, e aí eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos 13, 7, nos diz o porquê é correto fazer este tipo de menção honrosa para algumas pessoas dentro do corpo de Cristo. Quem encontrar pode ler, Romanos 13, 7. Hã? A quem honra, honra. Uma frase que nós usamos bastante aqui na igreja, especialmente o irmão Heron gosta bastante dessa frase. Mas o que isso aqui quer dizer? É que, de fato, dentro do qual ele menciona algumas autoridades seculares, dentro do próprio corpo de Cristo, há pessoas que têm envolvimentos distintos. O pastor, por exemplo, ele tem um ministério bem mais árduo do que os irmãos que fazem parte da membresia comum da igreja. Ele lida com dores, lida com perseguições muitas vezes, com angústias, isolamentos, lida com aconselhamentos difíceis, lida com rebeldia de membros, lida com falta de reconhecimento por parte da igreja. Ele tem um ministério, como diz o apóstolo Paulo, tem um ministério excelente, mas que carrega muitas dores, carrega muitas escoriações, como o reverendo Blade fez uma referência ao Russell Shedd, uma das suas pregações. Tem mais escoriações do que condecorações. E ainda assim, nós somos chamados a honrar nossos ministros de forma especial. Somos chamados a nos submetermos e seguirmos à risca o que o Evangelho nos diz e as epístolas pastorais e gerais a respeito destes nobres ministros. Assim como Paulo, na segunda epístola feita a Timóteo, faz uma menção honrosa a um homem, que me foge o nome no momento, que foi o homem que o abrigou em sua casa em meio às primeiras perseguições. Esqueci o nome dele, o nome começa com D, mas... Hã? Não, Demas é o apóstolo. Foi o... Isso, foi o apóstolo, né? E aí ele menciona logo no início da segunda epístola de Timóteo, ele faz menção a um homem que, não amando o presente século, um homem que o acolheu, um homem que cuidou dele na sua viagem missionária a Roma.
É um homem que começa com um D, depois os irmãos podem verificar aí quando tiver um pouco mais de tempo. Mas, resumindo, há pessoas dentro do corpo que recebem mais honras do que outras. Porque o próprio Deus, na verdade, ele lida com o nosso serviço de uma forma um pouco diferente. Nós temos a noção do que é o galardão. A salvação ela é por graça, mas o galardão é por obras. E o galardão daqueles que se empenham e se debruçam sobre a vida do Evangelho, sobre as renúncias, sobre o empenho na expansão da Igreja de Deus no mundo, eles tendem a ser mais galardoados por Deus. Então, dentro do corpo de Cristo, talvez alguns irmãos não gostem muito, né, de receber reconhecimentos diferentes, mas essa é uma recomendação que não nos é vedada ou proibida pela Escritura. Nós somos honrados a honrar não só ministros, lideranças, mas aqueles que se empenham, né, de forma mais distinta e se destacam mais que outros. Porque alguns irmãos têm uma espiritualidade um pouco mais discreta, um pouco mais, talvez até mesmo conformada, ou então tem dificuldade de servir um pouco mais na igreja do que outros. Tem famílias, tem trabalhos, tem afazeres, tem coisas por fora que não conseguem se entregar totalmente à obra. Ou então, muitas vezes, não querem se entregar à obra. Enquanto os outros que se sacrificam no fronte, levando as dores da igreja, o peso de servir como liderança, tendem a ser mais honrados pelo Senhor. É o Ângelo que quer falar? No caso assim, galardão seria individual de cada um? Sim, é individual de cada um. Embora nós não saibamos o que seja, né? Nós não sabemos o que é o galardão. Mas é uma coisa individualizada, é um tipo de recompensa, se apegando aqui o que significa a palavra na literalidade, um tipo de recompensa que é dada àqueles que serviram de uma forma um pouco mais abnegada, altruísta, digamos assim, né? Altruísta, né? E mais honrosa, né? Enquanto estiveram aqui. Então, isso é prometido aos apóstolos, né? Todos aqueles que tiveram uma... Recentemente, eu pensei sobre essa questão. E, assim, eu acho que a coisa que eu tenho, mas individual, né? Acho que não é algo galardão que a gente pode receber, por causa de ser reconhecido como cristão sem precisar dizer que é cristão. Que é o testemunho, né, que você está falando? Tipo, no exemplo da Dona Nazaré, né, do papai chegou lá, tipo assim, você ser reconhecido, você passar uma imagem de Cristo, sem você necessariamente precisar, você dizer assim, eu sou assim, eu só reconhecer a partir do seu corpo normal. Você agir da sua forma normal, você é a forma de Cristo. Eu acho que isso É também uma bela forma de se ver isso, né? Você cuidar do seu testemunho, que é o atestado da sua espiritualidade, né? Onde você comprova, inclusive para o mundo, se o Deus que você serve é uma verdade ou uma mentira. Finalizando essa modalidade de saudação, né, de reconhecimento, não se trata de criar divisões dentro do rebanho, mas tratar de forma honrosa aquele que mais se entregou à vida do rebanho. Então, o texto bíblico ele admite que nós tratemos com mais honra aqueles que têm uma vida mais devota ao reino de Deus. Passando para o último tipo de saudação, e aqui já entra naquilo que você mencionou sobre o pecado, nós vamos estender um pouco aqui, são as saudações negadas. É a última modalidade que aparece. Peço que os irmãos vão para 2 João, capítulo 1. Leiamos o verso de número 10. É o 10, isso mesmo. Se alguém chegar a você, não consegue assim, não recebeu unidade, nem o salve. Perfeito. A tradução aqui da ARA diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Nós vemos aqui que o texto bíblico ele abre uma exceção em respeito da saudação.
Então, muito embora nós sejamos ordenados a termos um relacionamento mais íntimo com nossos irmãos em fraternidade, ele abre aqui uma exceção, onde esse relacionamento não é nem mesmo permitido existir. Então, há alguém que nós não devemos saudar ou com quem nós não devemos comungar? Quem não faz parte da comunhão. Quem não faz parte do corpo. Mas aqui, pode falar, Renato. Só faz assim para ele, mas tipo, chega o testemunho de Jeová, Mateus, aqui fala de Deus, não faz parte da nossa ressurreição. Como é, Ito? A Deus vai dar tempo, Mas, falando de forma mais objetiva e respondendo a pergunta do Renato, nós não somos chamados a comungar com quem é inimigo do rei. Então, aqueles que são pertencentes a seitas, ou então tem uma doutrina que contraria um pilar fundamental do Evangelho, seja Testemunho de Jeová, seja Adventistas do Sétimo Dia, seja os mormons, sejam os muçulmanos, nós não somos chamados a termos, mas cuidado, nós não somos chamados a termos um relacionamento fraterno com esse tipo de pessoa. Todavia, isso não significa, porque cada relação é uma relação, que você não possa cumprimentar uma pessoa dessa. Porque aí entra aqui naquilo que o Ângelo falou, quando ele falou a respeito do testemunho. Se você reagir com hostilidade, reagir com acidez, reagir com um tipo de distanciamento que parece ser bem parcial, você pode comprometer, inclusive, diante do mundo, a sua fé. Nós não somos chamados a comungar com este tipo de pessoa, no sentido de ter uma relação íntima, próxima e de envolvimento. Então, o Testemunho de Jeová, Adventista, os mormons, os kardecistas, são pessoas que se apropriam do Evangelho de Cristo, pelo menos de partes dele, porém distorcem na sua essência e na sua fundamentalidade aquilo que esse Evangelho quer dizer. Pode falar, pastor. A questão da salvação, porque trabalho é de intimidade Isso. e comunhão. Nós não vamos ver essa intimidade, essa comunhão com aqueles que comunham com esses pensamentos positivos. Isso quer dizer que eu não vou ter um bom dia, na verdade. Sim. Ou às vezes até vender ou comprar com a vida deles. Ou até às vezes ser participando do comércio, da empresa, ser colega de trabalho com essas pessoas. Então, essa intimidade, essa comunhão, ela também no sentido de que, se eu tiver isso, com intimidade e comunhão, deixo cada dia da minha função, se essa pessoa tem intimidade e comunhão, é com ela que eu vou me aconselhar. E que conselho eu vou receber? É com ela que eu vou tirar dúvida. Sim. A dúvida vai ser esclarecida por ela, para o meu Deus espiritual. Perfeito. Aquela saudação, aquela justiça. Então, quem não tem intimidade com comunhão, fala sobre quem não foi procurado no momento de necessidade. É com quem eu vou compartilhar a minha alegria e dividir toda a parte da minha vida. Perfeito. É isso mesmo, perfeito. Justamente a noção de intimidade. Né? E pegando já o gancho do pastor, a Bíblia ela trata isso não como um meio de exclusão, evitar essa confraternização, mas como uma maneira, inclusive, de evitar contaminação. Então, o texto bíblico vai falar que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não sabeis um pouco, falando agora no contexto de igreja, mas isso aqui é uma coisa que a gente vai desdobrar daqui a pouco. Mas tem um cuidado, isso debruça, tem um tipo de atenção especial para aqueles que estão em estado de pecado, apostasia e rebeldia, falando, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda massa. Ter uma certa cautela com esse tipo de pessoa, justamente porque são pessoas que na nossa fraqueza e na nossa carnalidade podem prejudicar a nossa espiritualidade. Então não faz sentido comungar com quem é inimigo de Cristo. É esse o conselho da Bíblia. Na verdade, não é conselho, é uma ordem também. São declarações do imperativo. Você não pode comungar com esse tipo de pessoa.
Mas como eu falei para o Ângelo e o pastor também complementou, isso não significa que você não possa dar uma boa tarde, um bom dia. Não significa que não possa exercer um ato de misericórdia. Não significa isso. É porque você tem que se acautelar também com o seu testemunho. Para que nesse processo você não se contamine junto com esta pessoa que já está contaminada. Falando a respeito de igreja, quando é que eu posso negar a saudação a um irmão? Já pegando o gancho daquilo que você perguntou mais cedo. Geralmente, e o respaldo, que eu consigo me lembrar, os pastores aqui presentes tiverem uma contribuição a fazer, mas que eu consigo lembrar, é o respaldo de 1 Coríntios 5, onde Paulo fala a respeito de um homem que se deitava com a sua madrasta, um caso de imoralidade sexual, notório e público para toda a igreja, e este irmão, este homem, estava impenitente, estava contaminando o povo. Paulo fala, inclusive, que ele deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para a sua restauração. E Paulo exorta abertamente e especificamente sobre essa situação os irmãos da igreja a não comungarem com ele. Dentro da igreja presbiteriana, nos processos de disciplina, falando da exclusão, e os pastores também, se quiserem contribuir, podem contribuir. As pessoas disciplinadas, neste grau e gravidade, elas perdem o acesso à comunhão cristã. Quando constatada uma rebeldia reiterada, reincidente, repetida, e de fato já há um processo de disciplina. Então, quando é que eu posso? E aqui tem que ter um cuidado justamente para não se respaldar do seu juízo pessoal. Eu vou parar de falar com esse irmão porque ele está em pecado. Mas não é você que faz essa análise. Não cabe a você chegar a essa conclusão por si mesmo. A não ser que este irmão esteja lhe induzindo a pecar. E aí a sua consciência, por meio do Espírito Santo, lhe adverta a fazer isso. A se distanciar, a se resguardar de uma contaminação maior. Mas geralmente nós podemos negar a um irmão uma saudação, uma comunhão, uma confraternização, quando ele se encontra em um estado de disciplina. Somente aí. Quer falar, Samuel? Pode pegar aí, pastor. Disciplina e disciplina, né? Sim. Porque, no caso, seria alguém que é obstinado. Né? Sim. Existe a diferença entre aquela pessoa que, infelizmente, está ali, se submete, deseja viver uma vida santa e se submete ao processo disciplinar. Essa pessoa, você deve procurar, você deve fortalecer, você deve buscar essa pessoa que caminhando. Mas no caso de uma pessoa em que não aceitou o processo disciplinar, ou estando em processo disciplinar, continua pecando, continua com aquele mesmo pecado, esta pessoa ela será excluída, né? Em todo o processo dentro da igreja. Eu me recordo de um caso de um cidadão que ele decidiu ser judeu esse ano, né? E aí ele passou por todo o processo disciplinar e foi excluído, né? Porque o que acontecia? Ele vinha para cá e tentava convencer que Jesus Cristo não era Deus. Fazer um prosélito, né? Isso. Que Jesus Cristo, o Espírito Santo não existia. E aí, por causa disso, foi adotada essa exclusão, né? Então, aquele pecador obstinado que não tem sujeito, eles devem ser excluídos, né? E isso é feito através do processo de prova, do tribunal, tudo até gerar a exclusão desse cidadão. Perfeito. É justamente o cuidado de usar um critério objetivo e escriturístico para lidar com esse tipo de questão. Falar sobre saudar alguém, intimar com alguém. Do contrário, nós podemos cair no erro de usar um parâmetro muito pessoal sobre essa forma de tratamento. É justamente não aguardar um parecer maior ou não aguardar uma resolução da própria igreja a respeito deste irmão em pecado. Nós não podemos usar o nosso juízo pessoal para definir isso. Nós não podemos escolher por si próprios parar de falar com esse irmão, a não ser que isso tenha sido, de fato, um parecer definitivo por parte da liderança da igreja, do tribunal competente. Até porque já aconteceu também
de um cidadão, pelo seu próprio juízo, decidir quais pessoas ele iria comungar ao ponto de que, se era um irmão que ele considerava que não era um irmão assíduo ou crente, ele já considerava ele e a família dele e não ia assistir aquela aula, aquele vídeo, sendo que isso não competia a ele, né? Isso também aconteceu aqui nessa igreja. Então, tem tanto extremo de você receber uma pessoa que realmente precisava ser excluída, tinha também aquela pessoa que, na verdade, excluiu os outros pelo seu próprio direito de não viver. Mas a gente também nas panelinhas, né, na igreja. Pode falar. Entra a questão das panelinhas, né? Porque normalmente quando acontece aquela comunhão privada, de sempre aquele tipo de pessoas, você tem uma comunhão correta. Sim. Porque já chegou a acontecer, eu chegava no local, aí as pessoas se sentiam que eles estudam, todo mundo fala da igreja, o povo também de quem já estava dentro da igreja. Então a gente já viu o erro aí. A gente sempre tem aquela intuição de como eu posso dizer, se só conversa com um tal tipo de pessoas, eu acho que a gente poderia jogar, pega a pessoa lá para lá. Porque não é inteligente, porque ele não conhece tanto das coisas ainda, ele não tem tanto fundamento também. Porque eu quando eu na igreja, aqui não entendi nada. Mas, como eu queria saber aprender, então, assim, eu colocava muita prática quem sabia. Aí, buscando mais, me chegou a acontecer, chegou no plano e não estava estudando pressa, só que eles fechavam mais, já ficava mais reservado. Você vê que não é daquela forma, a condição estava diferente. Justamente, né? Por picuinhas e juízos pessoais, nós podemos, inclusive, acabar tratando ovelhas como bodes. Então, é um cuidado que nós devemos ter. Então, quem nós não devemos ou não podemos saudar? É o irmãozinho que vota no Lula? É o irmãozinho que vota no Bolsonaro? É aquele irmãozinho que fala mais alto, conversa muito na igreja, que lê meio enrolado? Não, não é esse tipo de irmão. Que mexe no celular na hora da aula, escuta áudio, tá de branco. Então, não é esse tipo de irmão. É justamente aqueles que não fazem parte da comunhão de Cristo. E nesses casos, envolvendo processos disciplinares, onde é preciso uma resolução maior do que a nossa para tratar a respeito dessas pessoas. Finalizando, eu não achei que essa aula duraria tanto, mas finalizando, eu gostaria que os irmãos questionassem se as nossas saudações, elas são meros cumprimentos ou são sinais de envolvimento dentro da igreja. Nós estamos agindo por mera formalidade, estamos tendo relacionamentos padronizados, robóticos, automáticos, conversando por conversar ou se envolvendo de verdade. Porque a saudação, no texto bíblico, tem uma conotação bem diferente do que um mero aceno. Seja no pós-culto, seja durante a semana, nós somos chamados a comungar, se relacionar. Então, acredito que os irmãos, por meio dessas lições que nós estaremos trazendo aqui na Escola Bíblica Dominical, poderão, nas próximas aulas, inclusive, trazer um pouco mais de iluminação, fortalecimento e edificação para o povo da Igreja de Cristo. Amém? Passar para o outro superintendente.